Ai, Senhor. Difícil colocar esse fone hoje, meu Deus. Todas as vozes menos a tua. Glória a Deus. A tua. Aleluia. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu Você acha que pereço. Tua voz é livramento em meio do momento. Aleluia. Tua voz é tudo. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos iniciar nosso devocional agora. Como vocês têm visto aqui, essa semana eu vou fazer uma série de devocionais com vocês. Não deu para fazer de manhã por conta do sono. Lembra que eu compartilhei com vocês? Não consegui dormir. Falei, oh Deus. Queria ter feito de manhã. Eu adoro. O som tá bom para vocês? Me dá um ok? Está bom? Eu adoro fazer live de manhã. E aí não deu, mas hoje nós estamos aqui. Ontem o Senhor falou muito comigo no culto. Eu falei para vocês que lembra, eu vou para a igreja, qualquer lugar que eu vou, na minha bolsa sempre tem um caderno. Sempre tem um caderno. Ó, e ontem eu anotei 2 folhas. E Deus falou tanto comigo. Depois do intensivo, muitas mulheres mandaram mensagem falando: Tati, faz tempo que eu não ouvi a voz de Deus. Tati, faz tempo que eu não sentia o que eu senti. Você já teve também essa sensação? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está distante de mim? Será que é a voz mesmo de Deus que está falando comigo? Ou não? Eu já tive muitas dúvidas. É Deus ou é eu? É Deus que está falando comigo mesmo? Ou é coisa da minha cabeça? E muitas pessoas, posso dizer com toda a propriedade, muitas pessoas já me falaram que nunca ouviu a voz de Deus. Eu acho muito difícil não ter ouvido, porque existem várias formas de você ouvir a voz de Deus. E já me perguntaram também como é ouvir a voz de Deus. E eu quero tanto compartilhar com vocês que a voz de Deus é tão maravilhosa que quando você ouve, você não tem dúvidas. Tati, mas e se eu tenho dúvidas? Aí eu vou te ajudar a ter um caminho, algumas coisas, eliminar os obstáculos para você conseguir ouvir a voz dele. Existem coisas no nosso mundo de hoje que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Você sabia disso? Sim. Muitas pessoas, elas não ouvem a voz de Deus por conta da vida que tem, do estilo de vida que tem e também por conta da correria. E nós precisamos entender que para ouvir a voz de Deus tem que ter um esforço. Tem que ter um esforço. Não é você pegar e sentar, Deus fala comigo, falar comigo. Não é assim que a gente ouve a voz de Deus. Tá, então tem formas de ouvi-lo? Tem formas de ouvi-lo. Primeira coisa, para a gente ter um relacionamento com o Senhor, precisamos entender qual que é a visão que nós temos de Deus. Lembra na aula do intensivo? Se eu não me engano foi a segunda, nós falamos sobre paternidade. Qual é a visão que você tem de Deus? Qual é a visão que você tem de Deus? Quem é Deus para você?
Primeira pergunta que eu te faço. Quem é Deus para você? Qual que é a visão que você tem dele? Um pai amoroso, um pai protetor, um pai amável, um pai justo? Qual que é a visão que você tem de Deus? Primeira coisa. Então a live de hoje é um ensino. E é um ensino tão maravilhoso, porque eu estava com tanta expectativa de vir aqui, que eu nem dormi. Eu fui dormir 4 horas da manhã. Meu Deus. Eu terminei o estudo ontem, era 11h30 da noite. E Deus falava tanta coisa assim comigo que eu fico muito ansiosa. Ainda mais agora perto da imersão, eu fico tão ansiosa, porque Deus fala tanto comigo, eu quero tanto ouvi-lo, que aí eu não paro, minha mente não desacelera. Aí Deus tem falado comigo, olha, organiza aí, que você precisa dormir, você precisa descansar. E é uma guerra, a gente sabe que a gente está em guerra, estamos vivendo um tempo assim, onde precisamos tirar tempo para estar com Ele, tudo neste mundo contribui para nós nos afastar dele. Tati, no meio de toda essa rotina, Tati, eu tenho casa, eu tenho filhos, eu tenho trabalho, eu tenho metas. Como parar para ouvi-lo? Esse mês agora, de junho para julho, não, mês de julho, eu não fui nem um dia na academia. Não fui. Não consegui ir. Hoje mesmo, era para me ter ido, não consegui. Um mês sem ir na academia, e para mim isso é muito importante ir, mas eu não estava conseguindo. Pelo propósito de jejum, e porque muitas vezes eu queria ouvir a voz de Deus, então eu renunciei isso. Porque o tempo que eu tenho para ir na academia é cedo. E tinha dias à noite que Deus falava tanto comigo, eu ficava ali acordada, quando era de manhã eu não conseguia acordar 5, 6 horas para ir para academia. Então, para você ouvi-lo muitas vezes, vai ter que exigir uma renúncia. Eu tô falando do meu exemplo, tá? Porque o único tempo que eu tenho, às vezes, é no horário do almoço, muito cedo. E eu não estava conseguindo ir. Não estava. E o Senhor, Ele quer falar conosco. Mas o que nós estamos dispostas a abrir mão para estar com Ele? O que você está disposta a abrir mão para estar com Ele? Eu lembro de uma pessoa da imersão que ela pegou, fez a inscrição na outra turma que passou, e ela pediu reembolso. E ela falou assim para mim: olha, eu não tenho tempo para estar na frente de eu não tenho tempo para estar tanto tempo na frente de uma tela. Ela quis dizer que, assim, era perca de tempo estar nas aulas ao vivo. Então nós vemos uma vida que as pessoas não têm tempo para nada. E por isso que vai ser também a última turma, porque exige tempo. Exige constância. Eu estou cavucando tanto para trazer algo a mais nessa última turma. Eu falei, Deus, qual que é a direção que o Senhor tem para nós agora? Porque eu me incluo nesse lugar. E o Senhor tem falado tanto comigo. E quanto mais Ele fala, mais eu quero ouvir Ele falando. Então, para você ouvir a voz de Deus, você vai ter que eliminar algumas coisas que te distraem. O problema é que muitas pessoas, elas não querem. Elas querem receitas rápidas e fáceis. É mais fácil eu ir em tal lugar, pedir pra uma pessoa orar por mim, por mais que a gente sabe que não resolve o nosso problema. É mais fácil. Eu lembro de uma pessoa que ela fez, se eu não me engano, 2 sessões de terapia comigo. Ela falou assim, Tati, não tá funcionando. As pessoas, elas querem soluções. Só que elas não querem, igual meu marido ele fala, as pessoas não querem resolver os problemas. Elas querem soluções superficiais. E sinto muito. Se você está em busca disso, não é aqui que você vai encontrar. Não é no meu perfil. Porque eu não dou soluções rápidas. Exige de nós. A imersão é algo também. Exige de vocês. E muitas pessoas, elas querem soluções rápidas. E o que eu ensino? Ouvir a voz de Deus. Eu te ensino a ouvir a voz de Deus. Eu te ensino a se relacionar com Ele. Porque a minha vida mudou por causa disso. Porque eu me relaciono com Ele. E Ele é tudo pra mim. Então, se você tem essa mesma convicção, Tati, Deus também é tudo pra mim. Eu quero aprender a ouvi-lo, eu quero aprender a agradá-lo. Você está no lugar certo, você está no Instagram certo. Porque é isso que eu vou te ensinar. A minha vida mudou quando eu comecei a ouvi-lo. Eu acabei de postar nos stories que algumas pessoas falam assim pra mim, Tati, cresceu seu Instagram do nada. E se eu te falar que não foi do nada? Não foi. Até certo tempo, eu fazia com as minhas próprias mãos e com as minhas forças e com as minhas habilidades que eu aprendia
pela internet. Ano passado, Deus falou assim pra mim. Eu estava ano passado com 60 mil seguidores. Não lembro, 60 ou 70. E Deus falou assim pra mim. Tati, Deus falou pra você? Eu vou ensinar vocês, calma. Vocês vão chegar lá. Deus falou assim pra mim. Que era tempo de eu silenciar todas as vozes e ouvir só a voz dele. Eu sigo 0 pessoas. Eu não consumo mais nada daqui. Eu parei. Tati, não é porque não é importante, tá? Não pensa assim, eu não sou egoísta, egocêntrica ao ponto de falar que não é, não. Foi a estratégia que Deus me deu. Filha, silencia tudo pra me ouvir. Silencia. Eu parei de sair um pouco de casa. Nesse último mês eu não fui pra academia. Aonde você vai então, Tati? Só na igreja. Por quê? Porque Deus queria um particular comigo. Pra mim, isso aqui era pra mim. Não tô dizendo que isso vai ser pra você. Pra cada pessoa, Deus dá direções específicas. E ano passado, o Senhor me direcionou a mudar todo o meu Instagram. Só que Ele me preparou. Antes de fazer as publicações, Deus falava comigo. Eu tenho, mais de 4 cadernos de ensinos bíblicos que eu vou estudando no meu devocional. E Deus falava assim pra mim que ia chegar o dia de eu compartilhar com vocês. E eu falava assim, meu Deus, como vai ser? Em janeiro desse ano, eu fiz meu primeiro devocional. E eu falei assim pra Deus, será que alguém vai participar? Só faça. Eu fui e fiz. Quando o meu Instagram começou a crescer, o Senhor disse que eu alcançaria muitas pessoas que estavam distante dele. E Ele me encheu de muita coragem. Então foi a voz dele que me deu coragem. Meu Instagram só cresceu porque Ele me direcionou. Porque até certo tempo, eu queria com as minhas próprias forças. Com as minhas habilidades, com as minhas estratégias. Deus falou assim, filha, não. Deixa tudo de lado. E eu lembro muito quando Davi ele vai lutar contra Golias. Ele quis usar a armadura de Saul. E Deus falou assim pra mim, filha, não é isso que eu tenho pra você. Não são essas estratégias. Eu fiz curso pra fazer story. Eu fiz curso, mas eu não concluí, tá? Eu comprei, mas não fiz. Eu comprei curso de marketing. E não foram cursos baratos. Eu comprei porque eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Instagram tá parado, não tá crescendo mais. E aí foi quando o Senhor falou pra mim que Ele ia me ensinar a lançar a rede da forma certa. Só que eu não poderia usar e tentar usar a armadura de Saul. Era pra mim fazer com a forma como Ele iria me direcionar. E às vezes você olha assim, Tati, eu sou tão pequena, eu vou falar de um homem que Deus falou comigo ontem, foi confirmação. Ontem no culto o pastor ministrou sobre essa palavra. E aí, eu anotei o culto inteiro, eu falei, eu vou levar essa palavra pra elas. Porque eu tô na igreja, eu penso nas pessoas que me acompanham aqui, eu já criei uma conexão com vocês, eu acho isso maravilhoso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes. Nós iremos falar hoje sobre Gideão. Então abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Tati, eu quero crescer, Tati. E Deus está falando para você. Então você precisa aprender a ouvi-lo. Que nós não iremos crescer por causa das nossas habilidades, por causa das nossas estratégias. Não, não. O Senhor está em busca de mulheres que estão dispostas a ouvi-lo, a parar para ouvi-lo. Deus está à procura de mulheres dispostas a parar para ouvi-lo. Como Deus é maravilhoso. Olha o cuidado de Deus conosco, vocês que estão aqui. Olha como Deus cuida de nós. Ele quer nos ensinar a ouvi-lo. Então, você abriu sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Versículo... Peraí. Versículo 11. Diz assim... Juízes, capítulo 6, versículo 11. E veio ali um anjo do Senhor,
e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertence a Joás. E o seu filho, Gideão, debrulhava o trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem poderoso e valente. E Gideão disse: Ó Senhor meu, se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos sobreveio, Senhor? Por que está acontecendo isso, Senhor, na minha família, na minha terra? E onde estão todos os teus milagres, os quais os nossos pais contaram, dizendo: O Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta força, e você, e tu, no caso, salvarás Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? E ele disse: Ó meu Senhor, glória a Deus, como que eu salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Certamente estarei contigo, e ferirás os midianitas como um homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, então me mostra um sinal, que és tu que fala comigo. Então ele pede um sinal para saber, é o Senhor mesmo que está falando? Ele pede um sinal. Não partas daqui, rogo-te, até que venha a ti e te traga o meu presente e o coloque diante de ti. Então Gideão ele vai, pega um presente e apresenta ao Senhor. E ele disse: Aguardarei até que tu retornes. E Gideão foi, preparou um cabrito e bolos ázimos de uma efa de farinha, pôs a carne em um cesto, e ele pôs o caldo em uma panela e trouxe para fora. Debaixo do carvalho apresentou. E o anjo do Senhor disse: Toma a carne e os bolos ázimos, e coloca sobre essa rocha, e derrama o caldo, e assim o fez. Versículo 23. E o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, pois você não morrerá. Então Gideão ele edificou um altar ali e chamou de Jeová Shalom. Você sabe o que é Jeová Shalom? Você sabe? Alguém sabe? Escreve aqui para mim. O que é Jeová Shalom? Vou esperar vocês responderem. Glória a Deus. E até este dia ainda está em Ofra dos Abiezritas. Enfim, aqui o Senhor dá outra estratégia para ele. Alguém sabe o que é Jeová Shalom? Alguém sabe? Quem está aqui? Glória a Deus. E Gideão disse a Deus: É, isso aí, glória a Deus, isso mesmo. Aleluia. Isso mesmo, tá certo. O Senhor é a minha paz. É um Deus de paz ou o Senhor é a minha paz? Se tu queres salvar, versículo 36, é importante que eu leia para vocês entenderem, mas eu vou explicar. Se tu queres salvar Israel pela minha mão, como o Senhor disseste, eis que colocarei um velo de lã no chão. Se o orvalho estiver somente sobre o velo e a terra ao redor estiver seca, então eu saberei que queres salvar Israel pela minha mão, conforme o Senhor disseste. E assim foi. Pois levantou-se de manhã cedo, espremeu o velo e, torcendo, removeu o orvalho do velo. E tinha uma tigela cheia de água. Aqui ele faz uma prova com Deus, para saber se era o Senhor que estava falando realmente com ele naquele momento. Aí depois, novamente, ele faz a mesma coisa: não se acenda a tua ira sobre mim. E falarei só mais uma vez: permita provar, rogo-te, só mais esta vez com o velo. Enfim, e Deus fez assim, aconteceu da mesma forma, ele provou e o Senhor o respondeu, certo? Primeira coisa, Deus ama usar e levantar pessoas improváveis.
Talvez você olha para você e você fala assim, Tati, eu? Por que Deus me escolheu? E quando eu falo me escolheu, sabemos, né? Quando eu falo escolheu, tem a questão da promessa, a questão da salvação. Mas o Senhor também tem propósitos específicos para pessoas específicas, você sabia? Talvez você olhe para você e pense assim, Tati, mas eu? Às vezes o Senhor está pedindo algo, está querendo te levantar para uma missão específica, assim como o Senhor levantou Gideão. E você tem falado para Deus, assim como também um dia Moisés falou para o Senhor, Senhor, eu sou gago, Senhor. Senhor, eu tenho os lábios pesados. E o Senhor, novamente, Ele confirma a tua palavra. Não te mandei eu, Gideão, homem forte e valoroso. Quero te dizer que o Senhor te conhece. Ele sabe das suas limitações, Ele sabe da sua capacidade, Ele sabe que você muitas vezes é falha, mas também Ele sabe que você, em muitas coisas, se sente insuficiente. Você sabia que existem muitas pessoas que têm uma certa insegurança? Uma coisa é nós sermos inseguras com a gente, outra coisa é nós não confiarmos no Senhor. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não sei, mas o Senhor é o dono da sabedoria. Eu não tenho recurso, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. Por isso que precisamos saber quem Ele é. Quem Ele é. É Vanderly, né? Vanderly, você olha pra mim, você acha que eu não sou tímida, né? Mas eu sou. Eu tenho uma certa timidez. Eu lembro que eu falava que eu lembro que eu falava muito, eu sou tímida, isso não é pra mim, não. Olha só. Eu gaguejava pra falar em público, já falei pra vocês. Seminário na faculdade era um parto pra mim, de tanto que eu tinha ansiedade. Ia no banheiro, chorava, gaguejava muito pra falar em público. Talvez você olhe pra mim hoje e pense assim, não, a Tati não era assim, não. Aí entra tudo também, eu era insegura, alguém colocou aqui, eu também era muito insegura. Olha só, é isso mesmo. O Senhor, Ele é especialista em formar pessoas. Deus ama levantar pessoas improváveis. Primeiro porque não é sobre nós, é sobre a missão que Ele tem para fazer na terra. Os propósitos específicos que Ele tem sobre a terra. Quem lembra de Jeremias? Quem era Jeremias? Uma criança. Quem era Samuel? Fala para mim. Quando o Senhor começa a levantar Samuel, como estava a casa de Eli? Como estava o sacerdócio de Eli? O que Deus procura? Pessoas disponíveis, pessoas dispostas a ouvi-lo e a obedecê-lo. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz assim: Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, que você não conhece. Muitas coisas que nós buscamos, nós só iremos encontrar buscando a Ele, ouvindo a Ele. Você pode procurar pessoas, você pode procurar recursos, terrenos, mas existem muitas coisas que você só vai receber a direção, a revelação do Senhor. Quantas coisas na minha vida eu buscava o direcionamento de pessoas. Até um dia o Senhor claramente me direcionar que não era aquilo que ia me fazer chegar onde Ele queria que eu chegasse. Aí eu lembro da pesca, lembra? Eu fiz uma publicação sobre isso, foi exatamente o dia que Deus falou comigo. A pesca maravilhosa. Eles eram experientes, Pedro, os discípulos, eles sabiam pescar. Mas o Senhor, Ele apenas deu uma direção para Pedro. Aonde que era para ele lançar. E muitas mulheres na vida profissional, na vida ministerial, falam assim, Tati, eu não sei. Eu penso em duas coisas. Primeiro, que o Senhor pode te ensinar como Ele me ensinou muitas coisas. E depois Ele colocou pessoas para me ajudar. Ou Ele vai colocar no seu caminho pessoas para te ajudar. Na minha vida foi assim. Primeiro, eu ouvi muito a voz dEle. Segundo, Ele colocou pessoas para me ajudar. Pessoas que falaram assim, Tati, eu acredito em você. Você precisa de pessoas também que acreditem em você. Porque o nosso Deus, Ele acredita em nós. Salmos 29. Ontem eu li esses salmos, eu amei. Pra você ver, né? O culto é diferente quando a gente vai pra ouvir a voz de Deus.
Quando você vai para prestar um culto, você silencia tudo, você não vê problema, você não vê nada, você vai para ouvir a voz dele. E ontem foi exatamente isso. Ontem eu falei, Deus, eu vim para te ouvir, Senhor. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim para essa semana. Olha só, Salmos 29. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor está sobre as águas. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cetros do Líbano. A voz do Senhor divide as chamas de fogo. A voz do Senhor estremece o deserto e sacode o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz com que as corças deem cria e descobre as florestas, e no templo todos falam da sua glória. O Senhor está sentado sobre o dilúvio. Sim, o Senhor está sentado como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a sua paz. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. Quando Deus fala, Ele fala. Isaías 59, versículo 1 e 2 vai dizer assim. Quem estava no intensivo, eu falei muito sobre as vossas iniquidades. Primeira coisa, eu vou abrir porque acho importante eu ler para vocês. Isaías 59. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades... Lembra que eu dei um ensino para vocês? O que é iniquidade? Muitas pessoas falam assim para mim, Tati, eu recebi um direcionamento de Deus que eu estava pecando. Discernimento. Contudo, as vossas iniquidades... Iniquidade é o que, Tati? Pendência, falta de perdão, inveja, orgulho, avareza, soberba, ira e iniquidade. Tem feito separação entre vós e vosso Deus. Primeiro ele fala iniquidade, depois fala pecado. Então não é a mesma coisa. E os vossos pecados têm escondido a face dele de vós, para que ele não vos ouça. Olha. Então o que faz a gente não ouvir a Deus? Pecado e iniquidade. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Antes de saber como ouvir a voz de Deus, precisamos confrontar qual que é a visão que você tem dele. Como eu disse no início, quem é Deus para você? Muitos não ouvem a Deus, não porque Deus não fala, mas porque não o reconhecem como pai, como guia, como presente. Muitas pessoas não ouvem a Deus, não conseguem ouvi-lo, porque tem uma visão distorcida. Aí eu vou entrar onde eu quero entrar com vocês. Assim como o Gideão, muitas mulheres, pessoas carregam uma visão distorcida. Eu sou pequena demais, incapaz, eu não sou digna. Mas a voz de Deus não depende da sua força, depende do nosso coração inclinado, um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, disse Davi. Ai, meu Deus não vai me ouvir, Tati, eu sou uma pobre coitada. O que Gideão ele disse para Deus? Senhor, Senhor, eis que minha família é pobre, justificativas. Eu sou o menor da casa do meu pai. O que Deus disse para ele? Apenas vai, porque eu serei contigo. Talvez o Senhor já tenha pedido muitas vezes coisas para você, e você tem que pensar assim, mas Deus, eu sou pequena. Ai, Deus, eu não posso. Deus, eu não sei. Como eu disse, Deus, ele ama, ele tem prazer de usar pessoas improváveis. Quando Jesus dá uma orientação aos discípulos, ele diz assim, não se preocupem com o que vocês irão falar, porque na hora o Espírito Santo colocará palavras na boca de vocês. Precisamos sim se preparar, entendem? Mas aqui está dizendo que o Espírito Santo, quando estamos cheias dele, o Espírito Santo ele fala através da nossa boca. Aí eu preciso ter o quê? Intimidade, secreto, renúncia. Ontem, o meu pastor ele falou uma frase que ficou assim, eu lembrei de vocês. Que eu lembrei muito na hora.
Eu anotei tanta coisa. Aqui. Ambiente de paz é um ambiente de sacrifício. Ele disse ontem que nós precisamos renunciar àquilo que nos custa. Oferecer um sacrifício ao Senhor. E nós falamos que o jejum é um sacrifício para ouvi-lo. E aí ele falou também: o Senhor é a nossa paz. Ele é a nossa garantia em tempos de dificuldades e tribulação. E só quem está nesse lugar secreto consegue ouvir e discernir a voz de Deus. Vamos lá, 5 coisas que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Primeiro, visão distorcida de Deus. O que é uma visão distorcida de Deus, Tati? Ver Deus distante. Pensar que Deus só fala com quem está na frente de algo. Pensar que Deus só fala com pessoas... Eu já vi pessoas que têm vergonha de orar, de falar com Deus, na frente de outras. Porque pensa que a oração da outra pessoa é melhor. Oração é intimidade. Oração é intimidade. Ah, Tati, eu tenho vergonha de falar em voz alta. Tem mulheres que não oram perto dos maridos. Homens, maridos que não oram perto das esposas porque tem vergonha. Por isso que nessa última turma da imersão nós vamos dar uma aula para casais, vamos ensinar vocês a orar juntos. Vocês precisam aprender a orar juntos. Então, muitas vezes temos uma visão que Deus está distante. Que Deus é um Deus bravo, duro ou indiferente. Ah, Tati, Deus não está me ouvindo. Gedeão, ele se via pequeno demais para crer que Deus falava com ele. Olha o que ele fala. Você vê que Gedeão ele questiona Deus? Senhor, se o Senhor é conosco, Pai, por que aconteceu tudo isso? Ele questiona Deus. Cadê aquele Deus que meus pais falavam? Cadê, Senhor? E nós sabemos que nosso Deus é um Deus imutável, ele não mudou, ele é o mesmo. Por quê? Gedeão ele também questiona. Ou seja, ali o Senhor já via nele um homem responsável. Por que responsável? Senhor, por que está acontecendo isso, Pai? Eu não vejo ele como uma pessoa que estava reclamando ou murmurando com Deus. Eu vejo ele como, Deus, se o Senhor é um Deus tão poderoso, por que está acontecendo isso? O Senhor é um Deus poderoso. Ele indaga a Deus, mas eu não vejo ele colocando, pelo que eu entendi, assim, eu não vejo ele colocando Deus contra a parede. Aí o Senhor responde para ele, vai nessa força, porque você salvará Israel das mãos dos midianitas. Filho, vai nessa força. Glória a Deus. Muitas pessoas têm dificuldade em acreditar que é Deus que está falando com elas. Eu queria perguntar para vocês, como você sabe que é Deus que está falando com você? Como você sabe? Porque muitas vezes essas pessoas elas têm uma visão que Deus é distante, rígido, punitivo ou ausente. É a imagem de um pai terreno, lembra que eu falei de paternidade na aula do intensivo? É uma imagem de um pai terreno projetada no pai celestial. Isso bloqueia a nossa fé e alimenta o medo. Não é que Deus não esteja falando, é que elas não o reconhecem. Gideão ele se via como menor, por isso ele duvidava que Deus poderia estar realmente falando com ele. Como que você se sente diante de Deus? Quando você vai orar, você sente que ele está falando com você? Algumas pessoas falam, né? Tati, Deus falou comigo. Tati, eu acho que eu nunca ouvi a voz de Deus. Como saber? Você sabe como que você sabe que ele está falando com você? Então esse sentimento tem que ser quebrado dentro de nós. De inferioridade. Isso vem um pouco da nossa história, como eu já disse para vocês. Mas existem muitos sentimentos que estão nos afastando de Deus. Ele está lá, ele é imutável. Ele é o mesmo hoje para todo sempre. Mas por que eu não consigo chegar perto dele? Por que eu não consigo sentir? Precisamos aprender a ter intimidade com o nosso Pai. O que é intimidade, Tati? Não é apenas você pegar e ajoelhar e falar, Deus, obrigado pelo esse dia, Senhor, obrigado pelo trabalho, amém, vou dormir. Intimidade é relacionamento.
Você tem prazer de falar com Ele. Intimidade. Deus está à procura de mulheres que querem intimidade com Ele. Porque o Senhor só pode confiar coisas grandes para quem tem intimidade. Pessoas que têm intimidade com Deus, ela é diferente. Ela fala diferente. Ela tem comportamentos diferentes, que para muitas pessoas é loucura, mas porque ela está sendo direcionada pelo Espírito Santo, ela faz coisas que para algumas pessoas é loucura. Porque assim são aqueles que são direcionados pelo Espírito de Deus. É como um vento. Você não sabe de onde vem, para onde vai. Assim são aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo. Existem muitas coisas que nós fazemos que as pessoas não vão entender. Mas é porque nós estamos nesse lugar secreto. E nesse lugar secreto nós somos fortalecidas para realizar obras específicas. Vocês viram que eu compartilhei ontem nos stories? Tati, como que você consegue se posicionar como cristã? É a presença do Senhor na minha vida. Ele me dá tanta coragem, tanta força, que eu nem penso, eu vou. Eu falo. Deus está levantando. Ele quer, se essa live está acontecendo agora, é porque Ele quer te ensinar a ouvi-lo. Filha, aprenda a me ouvir. Silencia tudo que está causando barreiras para você conseguir me ouvir. 2. Sentimento de incapacidade e inferioridade nos impedem de ouvir a voz de Deus. Quem sou eu, Senhor? Lembra? Quem mais falou isso? Moisés, Davi e Gideão. Mas quem sou eu? Jeremias também falou. Senhor, eu sou uma criança, não sei falar. Esse sentimento nos faz duvidar da voz de Deus, mesmo quando Ele ainda fala. Ah, Senhor, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre. Senhor, eu não sei. Senhor, muitas mulheres falam assim pra mim, Tati, já tenho tanto tempo de evangelho, eu já sirvo o Senhor há tanto tempo. Como? Como? E o Senhor está falando para você aqui agora, que não é pela sua força, não é pela sua capacidade. É Ele em você. E muitas vezes nós temos essa voz interna. Deus fala com tantas pessoas, por que Ele não fala comigo? Hoje você está quebrando isso, porque Ele fala assim. Hoje nós temos que começar a fazer uma oração específica, como eu disse na imersão. No intensivo, estou confundindo as palavras. No intensivo eu falei, vamos assumir a responsabilidade? Não é que Deus não está falando conosco. Nós não estamos conseguindo ouvi-lo. Já ouviram pessoas que falam na igreja assim? Deus está em silêncio. O céu fechou. Existem sim processos, como o processo de Jó, que Deus ele silencia. Sim. Que existem guerras no mundo espiritual? Sim. Mas o Senhor, Ele também dá respostas. O Senhor, Ele fala. Porque a palavra dEle é a boca dEle. Então, Ele fala. E muitas vezes, esse é o mesmo sentimento de Moisés, Davi e de tantas pessoas. Esse sentimento de inferioridade fere a nossa identidade. Que identidade, Tati? Filha. Ele é meu pai, eu sou filha. Já vi pessoas que falaram assim pra mim, Tati, eu nunca pedi nada pra Deus. Como que você nunca pediu nada pra Deus? Ele é pai. A Bíblia vai falar assim, vocês, olha, não recebem porque vocês pedem mal para gastar em vossos deleites. Uma coisa é a gente pedir algo apenas para ostentar e para mostrar. Eu lembro que no meu diário, quando eu pedi pro Senhor que eu queria alcançar muitas pessoas, eu coloquei no final assim, Senhor, se o Senhor quiser que eu fique rica, amém. Se não, não. Mas eu quero ficar rica. Olha só. Deus deve ter dado tanta risada de mim. A questão é, você tem que abrir seu coração para Ele, ser sincera. Muitas pessoas, elas vivem um relacionamento com Deus superficial, elas não falam. Por isso que na aula do intensivo eu falei para vocês, quebra tudo que te impede de ouvir a voz de Deus. Deus, Ele não é seu pai. Terreno ou não. Deus, Ele é um pai soberano. Está acima de tudo e de todos. Aprenda a falar com Ele, ter intimidade. Peça. A Bíblia vai falar assim, olha, bate na porta, ela vai se abrir. Pede, vocês receberão. A questão é pedir com entendimento e sabedoria. Saber o que pedir.
Porque Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Não adianta. Tem pessoas que falam assim, fala da boca para fora e o coração está... Primeiro que o Senhor conhece o nosso coração, ele sabe das suas intenções. Tati, então eu posso pedir tudo que eu precisar para Deus? Você pode pedir. Mas sempre fale, Senhor, se for da tua vontade. Se o Senhor achar que eu preciso agora. Senhor, eu quero. Mas a questão é, o Senhor quer? É isso. Eu falo assim com Deus. Essa é a minha intimidade. Senhor, eu quero. Mas eu tô pronta para receber isso? Se não, Senhor, não precisa me dar. Agora não. Começa a ter intimidade com seu pai. Tem intimidade. Tá? Quebra esse muro. Pula esse muro, se for necessário, para estar perto dele, para ouvir ele. 3. Vida de pecado não tratada. O pecado não impede Deus falar, mas nos impede de ouvir. Pecado, transgressões. Ir contra a vontade de Deus, fazer contra os mandamentos dele. Iniquidade. Pecados ocultos. Pequenos pecados que as pessoas falam, que nos afastam de Deus. Fofoca, mentira, engano, passar a perna nas pessoas, devolver troco errado para as pessoas, querer passar por cima, orgulho, mágoa, pendência, iniquidade. Por isso é tão sério quando as pessoas começam a fofocar sobre pessoas. Não, gente. A fofoca é tão séria que para Deus isso é abominável. Uma coisa é você denunciar o pecado. Outra coisa é você ficar em roda de escarnecedores falando mal de pessoas. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada. Voltou a internet, né? Deu uma travada aqui. Travou. Travou aqui pra mim, agora voltou. Se travar de novo, vocês me falam. Então existem pessoas que estão normalizando alguns pecados. Pecado é pecado, mentira é mentira, iniquidade é iniquidade. Olha só. As iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. O pecado não silencia Deus, mas emudece os nossos ouvidos espirituais. Meu Deus. Muitas pessoas, eu vou salvar, tá? Muitas pessoas, elas querem ouvir a Deus para serem guiadas, mas elas não querem ser corrigidas, tratadas e confrontadas. Olha, se você tem dificuldade em lidar com confronto, sinto muito. Você sempre vai estar, como a palavra de Ezequiel, capítulo 47, com as águas no tornozelo. O que é isso? Um nível raso de intimidade com Deus. E vida espiritual rasa. O Senhor diz pela palavra dele que ele ama. Como um pai que ele ama, ele corrige o seu filho. Muitas pessoas, elas querem ouvir Deus, mas elas não querem ser corrigidas, tratadas e confrontadas. E muitas vezes Deus pode até colocar pessoas para nos confrontar. Dê glória a Deus pelas pessoas que confrontam você. E quando eu falo confrontam em amor. Não é aquela pessoa que te expõe para te humilhar, para te envergonhar, não. Mas um confronto que é tratamento. Porque Deus, ele nos trata. Ele nos trata. A verdade é que quem não trata as iniquidades, as pendências, Deus trata Deus com distância. Eu já vi pessoas que falam assim, Deus, até aqui, pode ir, daqui não quero mais. Existem pessoas que querem as mãos dele, mas não querem os pés dele. O que é pés? Pés é rendição, é renúncia, é entrega total, como Maria. Deus, eu quero as tuas bênçãos, só as tuas bênçãos. Eu não quero renunciar, Senhor. São as pessoas que vivem uma fé rasa, morna. E a Bíblia vai dizer o quê? Que o morno ele vomita. Olha só, quem não trata as iniquidades, trata Deus com distância. Pessoas que não gostam de correção. Pessoas que não gostam de palavras difíceis, palavras duras de se engolir. Pessoas que não gostam de que falem para elas sobre mentiras, sobre os pecados que está cometendo. Pessoas que não gostam de correção, de disciplina.
Sinto muito. Se a gente não gostar, por mais que doa, que vida espiritual nós vamos ter? Porque o nosso coração ele é enganoso. Se eu estou aqui hoje, muitas pessoas me corrigiram. E o próprio Deus muitas vezes me corrigiu. 4. Falta de silêncio e sensibilidade. Já viu pessoas que têm, nossa, Tati, minha vida tá tão corrida. Tati, não tem tempo pra nada. A pessoa que falou pra mim que, Tati, eu não tenho tempo pra fazer as aulas da imersão, não. Minha vida é muito corrida. Tem pessoas que não têm tempo nem de parar pra fazer uma terapia. Aí elas só param quando realmente o problema estourou. Pessoas que buscam a Deus só no meio do caos. Pessoas que buscam a Deus quando tá no olho do furacão. E acha lindo fazer isso. Temos que ter vergonha. Eu só busco Deus quando as coisas não estão bem. Eu só vou à igreja quando... Não. A falta de silêncio e sensibilidade nos impedem de ouvir a Deus. Por isso que eu falo que Deus ele não gosta de uma rotina corrida. Há tempo para todas as coisas. Muito barulho externo e interno, redes sociais, ansiedade, comparações. Isso aqui que nós estamos é um ambiente propício para gerar comparação e ansiedade. Cuidado com quem você segue, cuidado das coisas que você absorve, cuidado dos lugares que você frequenta, as mesas que você se senta. O apóstolo Paulo vai dizer assim, nem tudo que é lícito me convém. A voz de Deus é discernida, não gritada. Salmos 46, versículo 10 diz assim, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Estamos cheios de ruídos, redes sociais, notificações, ansiedade. Você já viu que tem pessoas? Você já viu que tem pessoas que elas gostam de pedir opinião para todo mundo? Ela quer fazer um projeto. Ela só faz quando tiver o respaldo ou opinião de 4, 5, 6 pessoas. Já viu? Tati, eu só tomo uma decisão. Uma coisa é você consultar. Outra coisa é você sempre ficar esperando as pessoas. Estamos cheios de ruídos. Redes sociais, notificações, ansiedade, opinião de terceiros, comparação. E Deus não compete com barulho. Grava isso. Deus não compete com barulho. A voz de Deus é doce, é firme, é espiritual. E essa voz precisa de atenção. O que é atenção, Tati? Sai de tudo que você está fazendo, para tudo para ouvi-lo. Larga tudo, vai ouvi-lo. Quantas vezes eu estou lavando louça, fazendo alguma coisa na minha casa, eu largo tudo, eu vou para onde ele quer que eu vá e vou ouvi-lo. A voz de Deus, ela é doce. Talvez você está com saudade de ouvir a voz dele, silencia tudo, larga tudo e vai para esse lugar. Vai, porque o Senhor não compete com barulho, o Senhor não compete com a sua rotina. Tati, a minha vida tá corrida, Tati. Organiza essa rotina sua aí. Organiza esse tempo seu. Se for necessário, Tati, eu quero ouvir Deus. Ele vai fazer uma reviravolta para te fazer ouvi-lo. Se é o desejo do seu coração, ele fecha as portas. Trabalhos, as portas se fecham. Eu lembro que... Sabe naquela época que eu tava numa crise, em 2022, como eu contei pra vocês? Deus fechou as portas do meu trabalho pra mim ouvi-lo. E eu achava que era uma prova. Não. Deus queria que eu ouvisse ele pra mudar a rota da minha vida. E talvez você tá falando assim, Tati, a minha vida profissional tá parada. Não tá parada, não. Deus, muitas vezes, ele colocou isso pra você parar pra ouvi-lo. Porque tem pessoas que, se duvidar, ela trabalha até não querer mais. Trabalha mais de 12 horas por dia. Não faça o dinheiro seu Deus.
um ídolo para você. Sinto muito, Deus não vai competir com o dinheiro, não. Quer trabalhar? Pode trabalhar. Mas sinto muito, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Por isso que eu não trabalho com agenda lotada. Não, eu não quero ficar rica desse jeito, trabalhando até não querer mais. Não, Senhor. Deus, ele mudou toda a minha agenda, porque eu falei, Deus, eu quero te ouvir. Eu tô aqui agora porque eu tô tendo tempo com vocês. Mas eu não estaria aqui se eu tivesse com a minha agenda lotada. Não estaria. Com a minha agenda lotada, eu não faria o intensivo, porque eu gastei 1 mês para fazer as aulas do intensivo. Foi 3 dias, Tati. Eu gastei 1 mês estudando. E eu compartilhei os slides com vocês. 1 mês. 3 dias. 1 mês. Parar para ouvi-lo. Deus está levantando mulheres que querem estar nesse lugar de secreto. Eu quero te ouvir, Senhor. A sua voz é tudo para mim. Aleluia. Aleluia, Senhor. Sensibilidade se desenvolve no secreto. Aleluia. Aleluia. Sensibilidade se desenvolve no secreto. Você pode ir na irmã da revelação, no irmão que revela, você pode fazer o que for. Sensibilidade se desenvolve no secreto. Eu indiquei um livro para vocês, o melhor livro que eu li quase, sabe, em toda a minha vida. Segredos do Lugar Secreto. Vocês já leram esse livro? O nome do livro é Segredos do Lugar Secreto. Eu leio esse livro 1 vez por ano. 1 vez por ano eu leio esse livro. Porque é um livro que ativa meu primeiro amor, que me faz amar a Deus acima de tudo, assim, eu não sei explicar. É um livro que mexe comigo. Eu li ele em 2019. E desde então eu leio ele todo ano. Todo ano eu leio esse livro. Segredos do Lugar Secreto. Eu não quero sair desse lugar, Senhor. E esse livro ele ensina como tirar um retiro dentro de casa. Ou um retiro em um lugar específico. Segredos do Lugar Secreto. Eu tirei esses dias um retiro com Deus em casa. Alguém coloca o nome aqui pra mim? Tati, como assim tirar um retiro com Deus em casa? Você vai silenciar tudo só pra ficar com ele. Tati, é possível? É possível. É possível. Tira retiros com Deus. É tão bom. Aleluia. 5. Desconexão com a palavra. Pessoas que não têm o hábito de estudar a palavra de Deus. Deus fala pela palavra. E quem não lê, não estuda, não medita, não reconhece a sua voz. Lembra de Samuel? O que Samuel ele fala para o sacerdote Eli? Ele ouviu a voz chamando ele. Samuel, Samuel. O sacerdote ele fala para ele, a próxima vez que essa voz falar, porque ele achava que era o sacerdote que estava chamando, ele fala assim para Samuel, fala, eis-me aqui, Senhor, que o teu servo ouve. Muitas vezes Deus fala comigo, irmãos, de madrugada. Deus fala comigo quando eu tô cuidando de alguma coisa da minha casa. Eu largo tudo e vou. Eu largo tudo e vou. Jeremias 33:3 se cumpre para que quem clama e ouve com expectativa. Clama a mim, filha, responder-te-ei. Olha, clama a mim, porque eu vou te responder. Eu tenho 5 Bíblias e eu gosto de dar cada versão dela para vocês entenderem. Ó, Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. A maioria das revelações que vocês veem aqui das minhas publicações foi do meu lugar secreto com Deus. Uma mulher escreveu num comentário assim, nossa, numa publicação que eu fiz, eu li e o Senhor falou tanto comigo que era nítido que era Ele que estava falando comigo. Clama a mim e eu vou te responder e vou te mostrar, vou direcionar coisas grandes e firmes que você não conhece. A maior revelação é a palavra de Deus. Eu preciso estar nesse lugar. Eu preciso ter esse secreto com Deus. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Fala pra mim. Tati,
Eu nunca li a Bíblia inteira. Então você precisa ler a Bíblia inteira. Você precisa saber manusear a palavra de Deus. Tati, e não é ler como um livro qualquer. É estudar a palavra de Deus. Aprenda a estudar a palavra de Deus. Aqui é a fonte de água viva para você, para sua vida, para sua casa, para sua família. Eu assusto quando tem pessoas que falam assim, Tati, nunca li a Bíblia inteira. Então você precisa, faça esse desafio. Lê a Bíblia inteira. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Deus, ele fala, mas quem não conhece a sua palavra não reconhece a sua voz. A Bíblia é o idioma do céu. E sem ela, o coração perde o filtro do discernimento. Você já viu que tem pessoas que vai em igreja e acreditam em tudo que é pregado lá? A Bíblia vai dizer assim, analisar e tudo retém o que é bom. Hoje em dia tem muitas igrejas pregando heresias, mentiras, falsos profetas. Se você não estudar a Bíblia, você vai se perder. Um dia uma pessoa perguntou assim pra mim, Tati, eu vou falar isso na última turma da imersão. Tati, se eu não devolver o dízimo, eu vou pro inferno? Eu nem respondi aqui. Eu vou responder e vou ensinar na imersão. O que é o dízimo, gente? O que é o dízimo? O que é uma oferta? Nós temos que parar de ser guiados. Tal pessoa falou tal coisa. Se você vir aqui na internet, aqui é uma terra sem lei. Cada pessoa diz uma coisa. E se você não estiver nesse lugar de intimidade, de estudar a palavra de Deus, você vai ser enganada. Você vai ser enganada. E você vai sofrer, porque o engano, ele leva as pessoas a sofrerem. A perecerem. Isso é muito sério. Muitas pessoas dizem, Deus falou comigo. Você viu pessoas que revelam? Revela a vida da pessoa. Creio que Deus revela? Creio que Deus revela. Mas o diabo também revela. Já vi pessoas que chegaram até mim falando assim, Tati, Deus fez uma promessa e não cumpriu. Tem várias variáveis nesse processo de promessas de Deus. Várias variáveis. Se a gente não tiver discernimento, vamos começar a culpar Deus por coisas que não foi Ele que falou. E a Bíblia vai dizer assim do Atalaia de Israel em Ezequiel. Ai daqueles que mentem. Ai daqueles que usam de engano. Que fala que foi Deus que falou e não foi Deus. O sangue dessas vidas, se elas perecerem, está nas tuas mãos. Está nas nossas mãos. Ah, Deus me mostrou, Deus falou. Olha, se foi Deus mesmo. Tenha discernimento. Eu só entrego algo que Deus me revela se Ele me inquieta. Se Ele me inquieta, eu não consigo, assim, é um fervor dentro do meu coração, queima. E Ele fala de uma forma muito clara comigo, quando Ele me mostra, sei lá, uma revelação para entregar para alguém. Eu sinto que é Ele, porque é mais forte. E eu lembro que uma vez o Senhor me entregou uma revelação num culto para entregar para uma pessoa. Eu não fui até essa pessoa. Eu não fui. E eu pedi uma confirmação de Deus. Outra pessoa foi até ela. É lindo, né, o agir de Deus. Então, se a gente não for, Deus levanta outra pessoa. Mas existem coisas que somos nós que devemos fazer. A falta de leitura e meditação na palavra de Deus, ela cria uma confusão espiritual. Por quê? Você vai na igreja, a pessoa fala uma coisa. Aí você lê a Bíblia, meu Deus, mas não é aquilo. Começa a estudar então. Tati, eu tô numa igreja que fala isso, isso, isso. Analisa. Analisa a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Então é ela que você tem que se espelhar. Ela é o manual da sua vida. Eu sou psicóloga. Não é tudo da psicologia que eu acredito, não é tudo que eu utilizo e não é tudo que eu levo para o meu trabalho. Não. Alguém, igual a questão das revelações. Nós temos aqui em casa, eu e meu marido, a gente até conversa sobre isso. As revelações que um dia a gente recebe, temos que saber discernir. Foi Deus? Então, se foi Deus, Ele falará através de outras pessoas. Deus, Ele tem uma forma de falar conosco. Então, quem ama a voz de Deus, ama a sua palavra. A palavra do Senhor, ela é lâmpada, é espada. Ela divide. Por isso que o Senhor, Ele ama, Ele disciplina quem Ele ama. É uma bússola, é um direcionamento e é um alimento.
Vamos lá, pra gente finalizar. 15 minutinhos. 5 coisas que nos ajudam a ouvir. Tati, agora eu quero a parte boa. Como eu vou conseguir ouvir a voz de Deus? Primeira, conheça quem Deus é. Conheça quem Deus é. Tati, eu pequei e eu não consigo mais se aproximar de Deus. Conheça quem Deus é. Ele é um Deus que perdoa. E dos nossos pecados, Ele não se lembra mais. Para, pessoas colocando um jugo pesado sobre você. Tati, eu me divorciei e Deus me deixou. Tati, eu me separei e parece que minha vida espiritual mudou. Certamente tem algumas crenças, algumas coisas que você está acreditando que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Então, estude quem Ele é. Estudem o caráter de Jesus, a natureza e a paternidade. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Mas para isso você precisa conhecer a voz do seu pastor e quem é o seu pastor, que é Jesus. Não se ouve com clareza alguém que você não conhece. Não se ouve com clareza alguém que você não conhece. Você já deve ter visto aqui no Instagram vídeos, né, que tem pessoas que falam assim, uma dinâmica. A pessoa fica de olhos fechados, passa uma fila de pessoas e ela tem que saber quem que tá falando, né? Se você não conhece quem Deus é, vai vir tantas vozes e você nunca vai saber que é Deus. Porque você não tem relacionamento, intimidade com Ele. Intimidade, ela só se desenvolve no secreto. No secreto. Muitas mulheres não reconhecem a voz de Deus porque ainda não o conhecem porque não conhecem o coração do Pai. Quando você conhece o caráter dele, você sabe que ele é bom mesmo quando corrige. Que ele é presente mesmo no silêncio. Ele não te deixa no meio da prova, das dificuldades. Ele está lá com você. No deserto, ele está com você. No vale, ele está com você. Na bonança, na escassez, ele está com você. Ele não te deixa. Que ele é fiel mesmo quando tudo parece instável. Conhecer a voz de Deus começa por conhecer quem Ele é. E intimidade, ela não vem só pelo conteúdo. O que é conteúdo, Tati? Tem pessoas que conhecem a Bíblia. De frente, de cor. Já lê tantos livros, conhece a teoria. Mas não tem intimidade. E é notável quem tem intimidade. O jeito dela falar é diferente. Ela fala e ela fala com o coração. Porque a palavra primeiro ela penetrou no coração dela. E ela consegue transmitir isso com amor. 2. Como, Tati, ouvir a voz de Deus? 2. Comece a buscá-lo com sinceridade. Abra o coração. Senhor, eu estou assim hoje. Pai, eu falhei. Eu estou pecando nessa área. Eu preciso me consertar. Seja sincera com Deus. Jeremias diz assim, clamar, esperar e silenciar. Quando eu comecei alguns propósitos de oração em janeiro, que eu fiz, eu ficava em silêncio nas orações. Pra quê, Tati? Pra silenciar a minha voz, pra eu poder ouvi-lo. Em silêncio. Tati, como? Não chega a Deus apresentando seus pedidos. Chega primeiro pra ouvi-lo. Aí você fala. Aí ele responde. Tati, é assim? É assim. Ele fala, ele tem a forma dele falar. Deus responde a corações rendidos, corações quebrantados, e não a repetições vazias. Não, meu Deus amado, o Senhor está sentado sobre o alto, sobre o trono. Pessoas que oram para mostrar para as outras pessoas. Não, oração é intimidade com teu Pai. O problema é que muitas pessoas oram, mas não para ouvi-lo. Isso aqui, muitas pessoas oram, mas não param para ouvi-lo. Aqui entra a importância do silêncio. Acho que um dia eu fiz uns stories, faz um tempo já,
Todo dia de manhã, antes de você acordar, não vai pro celular, não. Tira um tempinho para ficar pertinho dele lá, silêncio. Não põe a música, não põe a nada, não vai ver nada. Fica lá quietinho. No silêncio, Deus fala. Buscar com sinceridade é expor a alma, expor seus pecados, as suas falhas, pendências, dificuldades. É abrir mão do controle. É perguntar com expectativa de ser guiada. Gideão buscou confirmação mesmo com medo e Deus respondeu. Porque Deus honra um coração que clama com verdade. Deus, ele sabe quando a gente está buscando ele, só fala, vou buscar. Deus sabe quando a pessoa ela faz um jejum para mostrar para outras. Deus sabe quando nós somos sinceras e quando nós somos falsas. Então, talvez você pode estar pensando assim, Tati, como saber que eu estou buscando a Deus com o coração? É um clamor da sua alma. Pai, eu tenho saudade de ti. Pai, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero te ouvir. Acho que eu nunca te ouvi, Senhor. Eu quero te ouvir. Sinceridade. 3. Terceira coisa que faz a gente ouvir a voz de Deus. Jejum com propósito. O jejum sensibiliza o espírito e silencia a sua carne. Gideão ouviu mais claramente conforme ele se rendeu. O jejum nos reposiciona espiritualmente. O jejum quebra a força da carne e ativa a sensibilidade do espírito. No jejum, você escuta o que antes passava desapercebido. Você percebe o que é emocional e o que é espiritual. Você começa a disciplinar a sua alma, a se calar e deixar o espírito discernir. Gideão começou com muito medo. Tati, estou com medo hoje. Mas à medida que ele se rendeu, ou seja, à medida que você se rende, ele começou a discernir os sinais e as direções de Deus com mais clareza. Tati, não estou ouvindo a voz de Deus, não estou conseguindo. Se renda. Se entrega. Eu fiz um jejum para pedir a confirmação de Deus sobre lá a primeira turma da imersão. Eu fiz. Ele já tinha falado comigo, mas eu pedi confirmação. E ele me respondeu. 4. Estude a palavra de Deus. Como eu disse, né? A palavra ela é viva e a palavra revela princípios e direções. A voz de Deus nunca contradiz a sua palavra. Já viu pessoas que revelam muitas coisas que vai contra a palavra de Deus? Pessoas que pregam e muitas vezes não está na Bíblia o que ela pregou. Um dia alguém falou assim, a Bíblia contém erros. Não contém erros. A Bíblia é a boca de Deus. E aí daquele que fala isso. Olha só. Quem ama ouvir a Deus, ama a sua palavra. Tati, eu nunca li a Bíblia, então começa a ler. É o desafio que eu faço para vocês. Comecem a ler. 5. Finalizando, tá? Obediência progressiva. Isso aqui é maravilhoso que eu vou ensinar vocês hoje. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso. Obediência progressiva. Deus fala com quem obedece no pouco. Ser fiel no pouco. Sobre muito te colocarei. As pessoas associam isso a finanças. Ah, Deus, se eu ser fiel assim, o Senhor vai me dar muito. Não. Gideão obedeceu, aos poucos ele foi crescendo com sensibilidade. A obediência abre novos níveis de revelação. A obediência, ela abre novos níveis de revelação. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá. Deus fala com quem decide obedecer. O coração rebelde até ouve, mas não retém e não se move, porque ela quer ouvir sua bajulação. Gideão obedeceu por etapas. Primeiro, olha o que Gideão fez. Ele destruiu o altar errado, o altar de Baal. Depois, ele reuniu o exército. Depois, confiou no sinal que Deus tinha dado. E por fim, ele avançou para o propósito. Vocês veem que é gradativo? Obediência progressiva. Para Deus te confiar muitas coisas, Ele vai te confiar primeiro pequenas coisas. Se você for fiel naquilo, Ele vai te dando mais.
Obediência progressiva. Tati, não tô dando conta do pouco. Como que você quer muito? Se você não tá sabendo administrar. Por isso que a Bíblia vai falar assim, que quem quer cuidar das coisas de Deus, primeiro saiba administrar a sua casa. Cuida da sua casa. Gideão obedeceu por etapas. Olha isso. Cada ato de obediência abriu espaço para uma nova instrução. À medida, alguém falou aqui, como ouvir a voz de Deus? À medida que você obedece, ele te dá uma nova direção. Primeira coisa que eu falei aqui é ler e estudar a palavra dele. Deus, ele fala pela sua palavra. Cada ato de obediência abre espaço para uma nova instrução. Se vocês quiserem, eu não fiz um arquivo, eu coloquei só no bloco de notas. Eu copio e mando para vocês no WhatsApp, não tem problema. Lembra que eu falei que eu faço estudo? Eu copio e mando no WhatsApp, eu não coloquei no Word dessa vez. Gideão obedeceu por etapas. A obediência afina a escuta. O coração que obedece se torna mais sensível à direção do Espírito Santo. Aleluia. Obedeça a voz de Deus. Obedeça. Manda mensagem depois no direct ou no WhatsApp, quem tem já meu número, pode mandar que eu te mando, não tem problema. Vocês vão criar um livro, tá? De estudo para vocês, estudando. Gente, isso aqui dá para você pregar. Dá para você fazer devocionais com mulheres. E para cada live eu faço um estudo, né? É difícil eu não fazer. No caso de Gideão, primeiro Deus mandou destruir o altar de Baal. Algo pequeno. Obediência progressiva. Deus não vai te confiar muitas coisas se você não ser fiel no pouco. Se você não honrar o pouco. Não vai. Não vai. Ah, Tati, eu quero... Isso aqui é até na questão financeira. Ah, eu quero crescer, Tati. Você mal sabe administrar o pouco. Tem pessoas que falam assim, quero ser rico, Tati. Quero ter mais dinheiro. Mas não tá sabendo nem administrar o pouco que ganha. Quem dirá o muito. Eis a importância de tratar a questão da compulsão por compras. Mulheres que compram demais e gastam demais. Eu vou falar muito sobre isso na imersão. Mulheres que ganham dinheiro e não sabem onde vai o dinheiro, gente. Não. É tempo de colocar a casa em ordem. Como eu quero muito de Deus, se o pouco eu não tô vendo nem pra onde tá indo. Finalizando, tá? Depois Gideão reuniu o exército, mas Deus mandou reduzir os soldados. Outro teste de confiança. Quantos que ficou com Gideão no final? Era 22 mil. Depois 10 mil, depois ficaram 300. Olha só a direção que Deus dá para ele. Para não dizerem, para eles não falarem, o povo de Israel não falar, que foi pela força do braço deles. É online, Gi. Eu vou falar sobre ela agora. Olha, ficou 300. Tati, eu sou pequena. Tati, eu não consigo, não tenho condição. Olha. Gideão venceu os midianitas com 300. 300. Glória a Deus. E às vezes você fala assim, Tati, só eu que sirvo a Deus na minha casa. Você com Deus é maioria, querida. Você com Deus é maioria. Ai, Tati, ninguém me vê, Deus te vê. E depois, então, ele pede sinais, como a lã molhada, depois seca, e Deus confirmou. Grava essa palavra para sempre. Deus só vai te dar coisas grandes se você obedecer no pouco. Ele vai te dando, aí vai indo. Aí vai indo. Por fim, Gideão, ele foi para a batalha, confiando em tudo que Deus havia falado antes. Ou seja, grava isso. Cada ato de obediência libera uma nova instrução. Libera algo maior para a sua vida. Nossa, que revelação isso aqui. Muitas vezes queremos que Deus fale tudo de uma vez, mas Ele está esperando que obedeçamos o que já foi dito. Quantas mulheres podem estar aqui e Deus já falou para você, filha, começa.
Filha, faz. Filha, se esforça. Filha, eu vou fazer, mas faz a sua parte. Deus está esperando que nós obedeçamos o que já foi dito. Começa com um pouco que você tem. Começa do jeito que você sabe. Começa com as forças que você tem. E a obediência progressiva vai fazer Deus fazendo a parte dele. E você faz a sua, ele faz a dele. E vai indo. Até você chegar onde ele quer te levar. Um coração que obedece fica mais sensível para ouvir a próxima direção. Talvez você quer abrir um negócio, você quer fechar um negócio. Tati, como fazer? Você não vai buscar conselho primeiro em pessoas, você vai buscar em Deus. Deus, o que o Senhor tem pra mim? Eu tava buscando uma direção de Deus e eu tive um sonho de sábado pra domingo. E eu contei pra algumas mulheres que são do meu grupo de intercessão. Eu tive um sonho, nós estávamos querendo comprar algo, eu e o João. E o sonho que eu tive foi que haveria crise financeira no Brasil. Que não era tempo de comprar nem vender. E Deus falou claramente comigo. Eu tive uma visão de madrugada com várias pessoas morando em tendas. Pessoas ricas morando em tendas. E o Senhor me levava dentro das tendas. E eu entrava para ver as pessoas. E dentro da tenda, de lona, aí eu entrava e as pessoas falavam assim para mim. Não sei como eu vim parar aqui, eu tinha muito dinheiro. Quando será que a crise vai passar? Aí depois eu entrava na mata. E na mata tinha várias casas, sabe aquelas casas tipo de sem terra? Quem sabe o que é sem terra? Aquelas casas, né? E aí as pessoas falavam assim pra mim, por que vocês estão aqui? E eu falava assim pra elas, minha casa foi empenhorada, foi pra hipoteca, eu perdi a minha casa. E começou a falar, nós tínhamos muito dinheiro, nós tínhamos fazendas. Começavam a falar pra mim, eu perguntava. E eu falei assim, vocês vão ter que sair daqui, vocês estão numa área de risco. Tá vindo uma enxurrada, uma tempestade, algo assim, eu falava pra elas. Não, nós estamos seguras aqui, porque nós não temos casa, nós não temos pra onde ir. E aí eu via vindo. Quem viu, quem é aqui do Brasil sabe, a barragem de Brumadinho, de Minas Gerais, quando ela rompeu, que via aquela água, aquela lama. A água que vinha, que eu olhava, parecia aquela água daquela barragem que rompeu. Suja, suja. E a força que vinha. Uma força, uma força, uma força. E aí a instrução que Deus me deu foi, não é tempo de comprar e nem vender coisas grandes. E no sábado, eu e meu marido, nós tivemos uma conversa sobre algo que nós queríamos comprar. E Deus falou que não era o tempo agora. Era tempo de administrar. Então, se você tem conta, quita suas contas. Quita cartão de crédito. Guarda dinheiro. Faz uma reserva de emergência. Para de gastar um pouco. Essa é a orientação que o Senhor tem me dado. Eu vou falar para as mulheres também. Eu vou falar para as mulheres da imersão também sobre isso. Porque eu vou dar um ensino sobre finanças. Mulheres que gastam demais. Não, não, não. Mulheres que têm milhões de sapatos, milhões de roupas. Não precisamos disso, não. Precisamos ter esse autocontrole. Autocontrole. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, que ele fala sobre a importância do contentamento. Ser grato pelo que o Senhor está nos proporcionando. Então, se vocês estão aqui, Tati, eu tenho dívidas, paga suas dívidas. Não compra coisa que você não precisa. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo. Eu quero, eu preciso. Muitas vezes a gente quer, mas não está precisando daquilo. Eu quero tanto comprar tal coisa, mas você nem precisa. Eu quero ou eu preciso comprar. Tá? Faça reserva de emergência. Guarda dinheiro. Se der para você comprar, tiver dinheiro sobrando, vai lá e compra, senão você não compra. Vai vir uma crise financeira. Já está vindo, na verdade. Não sei se vocês estão percebendo no Brasil como que estão as coisas. Tá? E como que sábado eu entreguei o jejum com vocês de 24 horas. E eu tive essa visão. Tempos difíceis virão. E a igreja precisa estar preparada nesse lugar secreto. Tá? Deus chama os improváveis e insiste com quem tem medo, porque é a força do Senhor em nós. Mesmo quando duvidamos, Ele continua falando com amor. Ele não está procurando pessoas perfeitas, mas corações rendidos.
finalizamos. Tati, quero estudo, me chama no WhatsApp. A imersão acaba. As inscrições, encerra as inscrições sexta-feira. Sábado, teremos o primeiro encontro. Pra quê, Tati? Não vai ser aula. A aula é dia 11 de agosto, a primeira aula. Eu vou mandar mensagem para elas, que é a direção que o Senhor me deu, que sábado nós teremos um encontro para preparar um propósito de oração e jejum. A imersão, ela é ao vivo. É um curso, na verdade, de aulas. Serão 13 aulas. Fora o encontro de boas-vindas, onde vocês vão se apresentar, e fora o encontro de sábado. Então, no total vai ser quase 15. Tati, por que a imersão é paga? Porque a imersão é um curso. Eu tenho pessoal que eu pago, minha equipe, a gente paga imposto, a gente tem conta também, como todo mundo, é parte do meu trabalho. Eu estou estudando para preparar todo o conteúdo, serão ao vivo. Tem a plataforma da Hotmart também, que lá desconta um valor. Porque as pessoas gostam, né, sempre de perguntar por que é pago, Tati? Investimento, gente. Né, da mesma forma que eu invisto o meu tempo, vocês vão também receber o retorno daquilo que vocês estão comprando. Então, a imersão vai começar dia 11 de agosto, é ao vivo. Tati, eu quero o cronograma das aulas, é só me pedir que eu te mando. É a última turma, por isso que eu não estou dormindo. Por quê? Porque é muita coisa para estudar. Eu estou atualizando todas as aulas de novo, não é igual a primeira, não é igual a segunda. Ficam gravadas. Dri, aula segunda, terça e quarta à noite. Segunda, terça e quarta, 8 horas no horário de Brasília. Todas as aulas ficam gravadas. Todas as aulas vocês recebem material de apoio e perguntas para responder. Vocês vão estar na mesa com mulheres de vários lugares do mundo. Tem mulher da Inglaterra, tem mulher do Canadá, tem mulher dos Estados Unidos, tem mulheres do Japão. Já estão na mesa. Você vai conhecer mulheres, você vai fazer amizade, você vai se conectar com pessoas. Então vai ser aula segunda, terça e quarta e domingo. Vai ter dias que não vai ser domingo, inclusive na semana do Dia dos Pais, vai ser no sábado. Vai ter outro também que vai ser no sábado, porque eu vou estar no retiro da minha igreja. Então tem todo o cronograma, tem certificado, vocês vão receber também um planner, isso mesmo, um planner de devocional para vocês estudarem. Tati, o que mais que você vai disponibilizar? Os slides. Os slides também eu disponibilizo, tá? Aí eu vou alterar dessa vez. Como é do meu curso, eu vou diminuir alguns slides, tá? Por quê? Porque algumas pessoas podem usar de má fé e usar meus slides para dar um curso, e, né, enfim. Mas vou disponibilizar um material de apoio. É a última turma, já somos quase 30 mulheres. Isso mesmo. Quase 30 mulheres. É a última turma. Por quê, Tati? Porque ano que vem eu vou lançar um novo projeto. E eu vou começar a preparar esse projeto agora, do ano que vem. Então é a última turma. Não perca essa oportunidade. Vocês vão aprender tantas coisas. Finanças, vocês vão ter aula sobre casamento, sobre empreender com propósito, como se posicionar no Instagram, identificar as feridas. Vamos falar sobre paternidade, abuso sexual. Vamos falar sobre como descobrir seu propósito, seus dons, seus talentos, habilidades. Meu Deus, é tanta coisa. Vocês vão aprender ao longo desse mês de agosto, que vai ser no mês de agosto. E fora isso também, né? É uma experiência única. Eu falo que a imersão é uma experiência única. Quem tiver a oportunidade de participar, é maravilhoso. É maravilhoso. Sim, Laiana, é verdade, vai ser maravilhoso. Eu tô com muita expectativa, muita mesmo. Vocês vão ter espaço para perguntar, vocês podem perguntar, vocês podem mandar mensagem para mim. Tem total abertura para falar comigo também. É isso, gente. Finalizando nossa live. Obrigada a todos que estiveram presentes aqui. Eu vou orar pra gente finalizar. Senhor, nós te louvamos essa manhã, aqui ainda é manhã. Obrigada por essa palavra, pelo Senhor ter falado conosco. Pai, que elas possam aprender, Senhor, com esse estudo de hoje, a ouvir a Tua voz. Que possamos ser direcionadas pelo Teu Espírito Santo. Te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. E a Sua voz é doce, a Sua voz ela é suave, Senhor. Que nós possamos ouvir a Tua voz dia após dia. Obrigada, meu Deus. Guarda a mente delas, que a partir de hoje elas possam ter experiências, sonhos, revelações, visões proféticas, ó Deus.
Leva elas a ter intimidade contigo nesse tempo. Há uma urgência de nós ouvir a tua voz em tempo de escassez, de dificuldade. Que elas possam ser fortalecidas e firmadas em ti para honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, gente. Deus abençoe. Até amanhã. Espero vocês na mesa da imersão. Se você quer mesmo participar, como eu disse para algumas mulheres, você vai orar ao Senhor. Deus, prepara o recurso. Eu lembro de um curso que eu queria muito fazer de uma psicóloga ali, era R$1.300. E eu falei, Deus, eu quero tanto fazer, Senhor, me ajuda. Deus, Ele abençoou e me deu condição de pagar. Um curso que eu não tinha, foi na época da pandemia, 2020. Eu lembro que eu não tinha condição de pagar. E Deus me honrou, eu consegui abençoar a vida dela, né, porque era o trabalho dela, e eu consegui ser abençoada. E hoje ela é minha amiga. Ela foi minha mentora e hoje ela é minha amiga. Então, a gente que escolhe as mesas que vamos se assentar. Como eu disse, a imersão é essa mesa. Um beijo, gente. Até amanhã e fique com Deus.